Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma daquelas edições imperdíveis. Sim, a palavra é imperdível da saga do Batman. Material esse daqui, ó, edição número 36, a última edição da primeira temporada de A Saga do Batman, custando R$ 49,90. O preço tá meio salgado, sim, mas é uma edição com mais páginas, é edição caprichada, com 176 páginas de quadrinho. E eu vou te falar, cara, quase todas inéditas. Isso é espetáculo, hein? Isso é espetáculo, tá? Com essa capa do Kelly Jones, que é maravilhosa. Porra, em parte eu comprei por causa dessa capa, tá? Outra parte foi por causa dessa arte aqui de trás, que eu também achei duca, tá? Esse material aqui, então, traz pra gente 176 páginas de quadrinho padrão, nos moldes básicos da coleção Saga, capa cartão, papel offset colorido, reunindo aqui as edições Batman número 483, Detective Comics do 650 ao 653 e Detective Comics anual número 5. Esses materiais aqui foram publicados aqui no início dos anos 90, tá? E como eu disse para vocês, a maior parte, metade pelo menos dessa revista aqui é inédita. E isso, cara, isso já vale muito a pena. E um outro ponto, cara, importante a respeito disso aqui é o seguinte. Uma boa parte das edições de Saga, seja ela de qualquer um dos personagens, tá? Existe a possibilidade de você ler esse material de maneira individual. Você não precisa fazer a coleção inteira. E a Saga do Batman, principalmente, é um dos maiores exemplos disso. Porque a Saga do Batman, muitas vezes, tem minisséries dentro da edição, tem histórias totalmente fechadas aqui dentro, e que você não precisa ter todas as 36 edições. Óbvio, se você tiver, é muito bom. Você tem um material muito legal. Mas ela te permite que você compre histórias fechadas como essa daqui. Aqui a gente tem cada uma dessas histórias aqui basicamente fechada. Só existe uma que tem continuidade, mas a continuidade está aqui dentro também. Eu vou falar sobre isso. E aqui a gente também vê a prova principal de que nem tudo que tem continuidade você precisa ler a continuação, tá? Eu vou explicar a respeito disso aí, tá? Então, esse material aqui reúne várias histórias totalmente diferentes. Uma curiosidade grande a respeito delas é que a maior parte delas, o Batman não é o protagonista. E isso é muito interessante, a forma como os autores trabalham o Batman como um elemento aqui da história, aquele herói que tá nas sombras e vai vir aqui impedir o crime que está acontecendo, que ele vai aparecer a qualquer momento. Isso é um pouco trabalhado aqui dentro. E a gente tem outros protagonistas, a gente tem outros focos dentro do material. E a gente pode chegar até o ponto de que o Batman não aparece numa dessas histórias, que é o caso, tá? Deixa eu pegar a cola aqui, lembrando que essa capa maravilhosa, porra, eu amo demais a arte do Kelly Jones, tá? E ele fazendo Batman é sempre um espetáculo. Aquele Batman Chuva Rubra, por exemplo, é dele, tá? Então, ele tem as orelhas do morcego sempre muito grande, a capa dele é sempre espetáculo, enfim, eu gosto demais. Vamos começar com a primeira história. Batman número 483, tá? Material inédito. Sim, material inédito. Um outro ponto importante antes da gente entrar nos pormenores aqui e destacar história por história. Essa é a última edição, como eu disse para vocês, da primeira temporada. E a partir da próxima edição, a gente já começa com a queda do morcego, tá? A próxima edição, que seria a 37, ela vai ser 1/37. Ela já deve estar chegando às bancas essa semana que você está assistindo o programa, pelo menos a semana de lançamento desse programa, tá? Essa edição já está saindo com 1/37 e ela já começa com a queda do morcego. Ela é um prólogo, ela traz as histórias antes da derradeira, né? Do derradeiro confronto do Batman com o Bane, com a quebra da coluna, mas já começa na 1/37. Dá uma chance e vai ter um guia completo de A Queda do Morcego aqui no canal, naquele melhor estilo do Barba, em breve vai pintar aqui, tá? Mas vamos lá, eu também, detalhe, também pretendo fazer A Queda do Morcego, a saga do Batman, a partir da Queda do Morcego, deve ter review aqui sempre. Vamos para a primeira história, tá? Primeira história, como eu disse para vocês, então, inédita no Brasil, da edição número 483 de Batman, com o roteiro do Doug Mahnke, cara, que, porra, manda bem demais, né? A gente já viu muito material bom dele, tanto no Batman quanto em outros personagens. Por exemplo, a lendária fase do mestre do Kung Fu, do Doug Mahnke. Então, ele é um cara que sempre manda muito bem. E a gente tem a arte do monstro Jim Aparo, que é um dos maiores nomes de desenho do Batman. Então,
com relação a isso, fiquem tranquilos que o material é muito bom. E aqui a gente tem uma história que o Batman aparece muito pouco, só ali na reta final da história, tá? É uma história, na verdade, que traz pra gente, no melhor estilo, que inclusive é até citado aqui dentro, no melhor estilo Bonnie e Clyde, de um casal improvável, de um ladrão de banco com uma bancária ali, uma funcionária do banco, uma caixa do banco, resolve se rebelar e se apaixona perdidamente durante o assalto e resolve seguir a vida de crime junto com o ladrão de banco. Então eles vão seguir numa vida caótica aí de crimes que vão percorrendo os Estados Unidos até que, em determinado momento, a vida vai levá-los para Gotham, cara. E aí Gotham não vai ficar do jeito que... Não é desse jeito, cara. Vocês sabem que vai roubar banco em outra cidade. Em Gotham, não vai funcionar desse jeito. Até que eles vão cruzar o caminho do Homem-Morcego e do Menino Prodígio, o Robin, que aqui já é o Tim Drake, tá? Afinal de contas, algumas edições antes, algum tempo antes, a gente tinha tido a fatídica morte do Jason Todd, traumática morte que vai, de certa forma, levar para a queda do morcego, esse Batman atormentado pela morte do Jason Todd, e a morte do Jason Todd publicada também dentro da saga do Batman, alguns números antes, tá? Então aqui a gente já tem o Tim Drake, Robin, então material legal demais, história totalmente inédita, que vale a pena. Já, porra, é legal, cara. Você tá vendo a história desse casal de criminosos e tal, que o Batman só vai aparecer lá no final, quando eles chegarem finalmente em Gotham. Então tem uma pegada diferente, tem aquela cara fim dos anos 80, início dos anos 90, tem uma roupagem diferente na arte, na narrativa. Gostei demais. Depois a gente vai pro roteiro do Chuck Dixon, dispensa comentários, né? Um cara monstro demais escrevendo Batman, né? Escrevendo Batman e o mundo do Batman, tá? E a gente tem arte do Graham Nolan. Então, só dois monstros aqui também, do Batman, da DC aqui. Então, mais um material espetacular. Essa daqui é a Detective Comics número 650, que também é inédita no Brasil. E aqui a gente tem uma história protagonizada pela dupla dinâmica que não é Batman e Robin, é Alfred e Robin. Uma história muito boa, cara. O Batman tá em outro lugar, tá fazendo outra coisa, que não é o que a gente tem interesse aqui no momento, tá? A gente tem esse Batman, esse Robin Tim Drake ali, conversando com o Alfred, e eles estão assistindo um programa de televisão ao vivo ali, uma espécie de documentário, que eles estão tentando abrir um cofre, que está guardando alguma coisa secreta de algum grande mafioso do passado de Gotham e que estava escondido. Eles descobriram tem pouco tempo e é um cofre assim impenetrável. Então a grande graça dessa reportagem, desse programa que eles estão vendo ao vivo, é ver a abertura desse cofre, tá? E aí, durante a história, a gente vai acompanhar, tem uma outra história paralela de um cara passando pelas cavernas ali da Batcaverna, tá? São duas histórias que vão seguindo juntas e a gente vai acompanhar então ali o Robin e o Alfred nessa história deles verem esse programa aqui ao vivo. E obviamente vai ter um desenrolar aqui. Eles estão tentando descobrir o que tem dentro desse cofre, né? Vamos tentar deduzir aqui, mas é uma história muito legal, tem um desfecho bem interessante, tá? E que é bem diferente, né, cara? É uma história que a gente vai acompanhar aqui o Robin e o Alfred, cara. Não tem nada a ver com o básico que a gente conhece, né, da normalidade. O Alfred é um cara muito presente nesse momento aqui. Agora ele não tá mais tão presente que ele morreu, mas ele era um cara muito presente dentro das aventuras do Batman. E aqui é uma pegada diferente da forma como ele age, tá? Depois a gente vai para a próxima história, que é Uma Bala para Bullock. Essa daqui é a Detective Comics número 651. Essa aqui é uma história famosa. Foi publicada no Brasil em Batman Anual número 5, que saiu pela Editora Abril em 1996. E esse material, que tem o roteiro do Chuck Dixon e a arte do Graham Nolan, assim como a edição anterior, ele tem uma relevância e se tornou uma história importante, porque ele é uma história que foi adaptada pro Batman Animated Series, tá? Essa história é um dos episódios foi adaptada como um dos episódios da animação clássica do Batman dos anos 90, do grande Batman Animated Series, tá? E aqui, obviamente, o personagem principal não é o Batman, é o Bullock,
Tá? Então a gente tem o Bullock aqui, que obviamente não gosta nem um pouco... Olha essa arte, cara, tá maravilhoso. Não gosta nem um pouco do Batman, né? A gente sabe disso. Mas ele acaba precisando da ajuda do Batman porque ele tá sendo ameaçado de morte. E o Batman aí concorda em ajudar ali o Bullock, mesmo que eles dois não se biquem muito, que eles não tenham muita simpatia um pelo outro. Uma história muito boa, tá? Esse grande mistério de quem é que tá tentando matar o Bullock, que o Batman vai tentar, junto com ele, desvendar. É uma ótima história e é legal ver como esses personagens eram tratados alguns anos atrás, né? Alguns não, 30 anos atrás. Afinal de contas, a gente vê a Montoya aqui, que ainda era uma mera policial, e agora ela já tem cargos muito mais elevados. Então, tem uma dinâmica diferente, e é uma excelente história pra gente dar uma conferida. Embora ela não seja inédita, Batman Anual número 5, convenhamos, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que leu, e você não encontra todo dia na esquina num sebo. Então, legal por conta disso. Próxima história também não é inédita, é a história que está em duas partes, que está em Detective Comics número 652 e 653. Essa revista aqui, essas duas revistas, essa história saiu na antiga revista DC 2000. Não sei se vocês lembram, vocês são da época da revista DC 2000, tá? A DC 2000, ela terminou em 1994 e ela começou com umas revistas que tinham uma lombadinha quadrada. Depois ela virou uma revista que era um calhamaço de trocentas milhões de páginas. E aí ela foi afinando e terminou com lombadinha canoa de grampo fininha, tá? Ali a gente teve histórias da Mulher Maravilha, do Checkmate, do Homem-Animal na fase clássica do Grant Morrison, foi publicado ali. A gente teve muitos materiais diferentes, tipo Legião, com as primeiras aparições do Globo. Então, a gente teve muito material legal publicado ali. A reta final, que ela já estava fininha, ela estava trazendo outros materiais, inclusive material da própria Detective, como foi o caso dessa história aqui. Então, essas histórias daí são 652 e 653, saíram na edição número 59 de DC 2000, que é a última edição da série DC 2000, que termina nesse número 59, em 1994, tá? Inclusive, a capa da edição é essa capa aqui, igual a capa da edição 652. Se eu não me engano, o fundo é verde. Posso estar enganado, mas a capa é mais ou menos essa daqui. A capa é essa arte aqui também. Essa daqui é uma história chamada Acima da Lei, com o roteiro do Chuck Dixon, de novo, e a arte, adivinha de quem? Do Graham Nolan, de novo. Então, eles fazem a dobradinha dentro da revista Detective, e essa história em duas partes vai ter o foco na caçadora. Desculpa. A caçadora, ela está investigando um assalto a uma joalheria e ela vê que esses caras que assaltaram a joalheria, eles têm um sotaque diferente, tem alguma coisa diferente com eles. Acrescentando a isso o fato de que eles roubaram algumas coisas que não seriam tão fáceis de se vender, dá para tentar rastrear. Então ela inicia uma investigação por conta própria atrás desses caras, tá? Ela não é uma personagem ainda tão difundida dentro desse momento da DC. Depois ela viria a estar ali em Aves de Rapina, ela teria uma relevância diferente, até uma roupa diferente. Mas aqui ela ainda nem é uma aliada do Batman. Até porque ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de agir, ela tem algumas escolhas que o Batman não concorda tanto, tá? E isso vai gerar alguma discussão entre eles e isso gera uma dinâmica interessante. Mas o Batman está disposto a ajudá-la, está disposto a se aliar a ela durante esse caso e levar esse caso para frente, tá? A história, obviamente, tem uma arte espetacular e o desenvolvimento da revista é muito bom. A gente tem aqui uma aventura bem legal. Porra, cara, como eu gosto do Batman, desse uniforme clássico aqui. Cara, gosto demais, tá? Então é um material legal a beça. E, porra, pra mim vale... Olha essa arte aqui, cara. Pra mim vale demais. Então, a dobradinha do Batman com a caçadora aqui vale muito a pena. Tá aqui os dois juntos, ó. Então, eles investigando aí esse crime. Tem alguma similaridade aqui com o filme Máquina Mortífera 2, tá? Que, pra quem já viu, que envolve ali uma galera uns diplomatas, envolve uma embaixada e tudo mais. Então, material legal demais. A gente tem a participação do Alfred, a gente tem o Batman bem detetive e o Batman que usa disfarces. A gente até viu agora no último filme do Batman, a gente tem esse Bruce Wayne que se disfarça para tentar investigar alguma coisa mais a fundo. E essa dobradinha
que não era tão comum, tá? Nesse momento aqui. E não é até hoje, né? Afinal de contas, Caçador e Batman não são uma dupla que tá toda hora junto. Então, é legal ver os dois em ação e como a Caçadora pensa e age diferente do Batman, que vai gerar uma conclusão bem diferente do que a gente espera, tá? Então, curti bastante, bem legal. Não é inédita, mas DC 2000, número 59, como falei, não é toda hora que você pega e lê essa revista, sem contar que aqui tá um tamanho grande, bonitinho e tal, enfim, tá? Pra fechar, cara, a gente tem Detective Comics Anual número 5. Uma história inédita no Brasil, para dar uma variada, tá? E aqui, cara, a gente tem uma dupla sensacional no roteiro, com Alan Grant e John Wagner, tá? Uma galera lá que fez uns trabalhos já da 2000 AD, uma galera que fez muita coisa boa dentro da DC, uma galera de alto nível, com a arte do Tom Mandrake, que faz um trabalho aqui também espetacular, e uma história, cara, que traz um personagem inicialmente que a gente não vê tanto, embora exista uma participação do Coringa aqui, a capa, inclusive, é aquela que eu mostrei pra vocês, da quarta capa aqui, né? A gente tem uma participação do Coringa, mas a gente tem uma participação aqui grande do Scarface, né? Que é um personagem que a gente não vê tanto e que é um personagem que eu acho legal demais, cara. Que é aquele fantoche que controla o cara, enfim, não sei direito essa relação entre os dois, tá? Mas a gente tem esses personagens ali tentando pegar uma bolada, assim, uma grana grande que o Coringa roubou de um último assalto que tá desaparecido, ninguém sabe onde tá, e o Coringa tá no Arkham. Então eles têm a brilhante ideia de, porra, vamos soltar o Coringa do Arkham e fazer o Coringa levar a gente nessa grana que ele roubou. Esse é o plano brilhante do Scarface, que obviamente não vai dar bom, né? Vai dar muito ruim. E aliado a isso, a gente tem outra coisa acontecendo, que é o Batman encontrando um diamante, um artefato ali, que tem alguma magia, que tem alguma coisa envolvida, que também vai se desenvolver dentro da história. Aliado a tudo isso, a gente ainda tem o Gordon, que está passando ainda pelo trauma dos eventos acontecidos na Piada Mortal. A Bárbara tá de cadeira de rodas ali, e isso ainda é um tormento grande pro Gordon. O fato do Coringa estar envolvido nessa história traz pro Gordon ali um sentimento de vingança, daí falar, cara, acho que se eu tiver uma oportunidade eu mato o Coringa. Porque ele deu um tiro na Bárbara, deixou ela paraplégica, então tem isso tudo envolvido ali, tá? Uma aventura, porra, melhor nível ali dos anos 90, anos 80, cara. Uma excelente história que vai ter um lado ali um lado mais fantasioso, um lado mais místico dentro do material por causa desse cristal, tá? E é uma história que envolve dois vilões legais, envolve o Batman, envolve de certa forma a Piada Mortal e é inédita no Brasil, cara. Material bom demais, com uma arte incrível e eu curti muito esse material. E eu falei pra vocês que a questão da continuidade, a gente fica muito preso a essa questão de eu tenho que ler a próxima história, eu tenho que ler a continuação disso, e eu tenho que saber para onde isso vai. E não precisa ser assim, cara. Porque as histórias terminam, as histórias fecham, e elas podem ter uma nova história que continue essa. Mas a gente não precisa ficar preso no eu preciso ler a próxima, porque se eu não for ler a próxima, se eu não tiver chance de ler a próxima, eu não quero ler nem essa. E não é por aí. Obviamente, se ela é uma história em duas partes e ela termina no meio, fica complicado. Mas não é o caso aqui, tá? Eu tô dizendo tudo isso porque eu quero que tu leia Saga do Batman número 36, independente se você tá comprando a coleção ou não. Eu quero que você dê uma chance para essa edição específica, porque tem grandes histórias fechadas aqui dentro. No final, a gente tem aqui um material que vai mostrar pra gente o seguinte: continua em Robin Anual número 4, que é uma história, que é uma aventura, é uma HQ inédita no Brasil. E que vai continuar inédita, cara, provavelmente. E aí você não vai ver. Vou contar. No final aqui, eu mostro pra vocês, tá? No final, obviamente, pra variar, o Coringa foge. Ok. E a história acaba. Tudo que a gente estava vendo aqui, o desenrolar acaba aqui. Ponto. E o Coringa fugiu. A história acabou. O Coringa fugiu. Continua em Robin Anual número 4.
Que se dane, eu não preciso ler o Hobby Anual número 4. Eu já li essa história aqui, ela acabou. Tá ok. E ainda tem uma outra questão envolvida aqui dentro dessa história, que continua em Superman Anual número 4, que também está inédita. Quem sabe, talvez, essa Superman Anual saia na saga do Superman. Pode ser que saia, tá? Mas eu não preciso ter a necessidade de comprar a saga do Superman para ler uma pseudo-continuação do material que está aqui, que continua em 2 revistas diferentes, cara. Então, essa é a ideia que eu quero te passar. Curtiu a premissa do que está aqui? Curte o Batman? Quer uma história, quer uma HQ para você ler histórias fechadas? Pega essa edição aqui, cara, que ela vale muito a pena e que tem quase tudo de material inédito. Enfim, a dica foi dada. Saga do Batman, número 36, que é a ediçãozinha esperta para tu ler um material de alta qualidade que vale muito a pena. Porra, e a partir do próximo vai ficar legal demais. Traz a queda do morcego, que a gente vai acompanhar aqui no canal com guia e com reviews das edições, beleza? Então, Saga do Batman, número 36. Tá na banca, cara. Agora é contigo. Ah, curtiu o programa? Deixa o like, comentário aqui embaixo. Se for comprar essa edição na Amazon, usa o linkzinho do Barba que você ainda ajuda o trabalho do canal. Se inscreve no canal, ative a notificação do sininho, se inscreve lá no Insta e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.